Você já se perguntou até onde a fé pode levar alguém? Como um homem pode convencer milhares de pessoas a seguirem cegamente suas ordens, mesmo quando isso significa abandonar suas próprias vidas, suas famílias e até sua liberdade? Esta é a história do profeta poligâmico, um líder que comandou uma seita secreta e controlou seus seguidores de maneira absoluta. Ele tinha dezenas de esposas, algumas eram crianças. Chamavam ele de profeta, mas na verdade ele era um rei. Vivia cercado de luxo, enquanto seus seguidores mal tinham o que comer. O que parecia uma comunidade religiosa pacífica escondia uma das histórias mais perturbadoras já registradas. Mulheres trocadas como mercadoria, crianças arrancadas de suas famílias, jovens expulsos sem explicação e, no meio disso tudo, um homem com um poder absoluto e perigoso. Mas como ele chegou lá? Como conseguiu convencer milhares de pessoas a segui-lo cegamente? E o mais assustador, porque até hoje tem gente que acredita nele. A história que você está prestes a ouvir mostra até onde a obsessão pelo poder pode levar alguém. Manipulação. Tudo começa com uma mentira bem contada, repetida tantas vezes que vira verdade na mente de quem ouve. Foi assim que Warren Jeffs construiu seu império. Ele não usou armas, não precisou de exércitos, só precisava do medo, da fé cega e da promessa de um paraíso reservado apenas para quem o obedecesse. E se você acha que isso não seria suficiente para prender milhares de pessoas dentro de uma bolha isolada, pensa de novo. A FLDS não era só uma igreja, era um mundo fechado, com suas próprias leis, suas próprias regras, sua própria realidade. Desde crianças, os membros aprendiam que o mundo lá fora era perigoso, corrompido e que só dentro da seita havia salvação. Televisão, pecado. Música, pecado. Roupas comuns, pecado. Questionar a liderança, o pior de todos os pecados. As mulheres eram ensinadas a obedecer, aceitar sem questionar o marido que fosse escolhido para elas. Se ele tivesse outras 10, 15 ou 20 esposas, não importava. Isso não era só permitido, era um mandamento divino. Mas havia algo ainda pior. O profeta decidia tudo. Quem se casava com quem podia ter uma família, quem seria expulso da comunidade. Se ele dissesse uma palavra, a vida de uma pessoa mudava para sempre. Ninguém estava seguro. Foi assim que Warren Jeffs conseguiu o controle absoluto. Ele não era só o líder, ele era a única conexão que aquelas pessoas acreditavam ter com Deus. E quando alguém acredita que desobedecer um homem significa perder a própria alma, essa pessoa faz qualquer coisa para agradá-lo. Mas o pior ainda estava por vir. Antes de Warren Jeffs, outro homem comandava a FLDS, Rulon Jeffs, o pai dele. Foi ele que transformou a seita em uma comunidade fechada, rígida, onde ninguém podia sair e ninguém podia questionar. Ele controlava casamentos, tomava decisões por todas as famílias e se autoproclamava o único profeta verdadeiro. Mas Rulon já estava velho, fraco, e foi aí que Warren entrou em cena. Desde pequeno, ele foi tratado como especial, alguém escolhido para liderar. Sua própria mãe dizia que ele tinha nascido para isso, e ele acreditou. Enquanto os outros jovens trabalhavam, casavam e seguiam as regras, Warren ficou ao lado do pai, aprendendo tudo sobre como manipular uma multidão. E quando Rulon Jeffs morreu, Warren fez algo que nem o próprio pai teve coragem de fazer. Ele não disse que herdaria o cargo, ele disse que era o pai, que sua alma havia reencarnado nele, que Deus o escolheu para continuar a obra, e os fiéis acreditaram. A partir desse momento, Warren Jeffs deixou de ser apenas um líder, ele virou um Deus na Terra. Ninguém podia questionar, ninguém podia desobedecer. A FLDS já era um lugar de regras extremas, mas agora era um reino onde só uma voz importava, e essa voz era a dele. Ele expulsou centenas de jovens, confiscou os bens dos seguidores e transformou sua seita em um império de poligamia, luxo e controle absoluto. E ninguém ousava desafiá-lo, porque para eles, Warren Jeffs não era um homem, ele era a própria palavra de Deus. Quanto mais poder Warren Jeffs tinha, mais paranoico ele ficava. Ele já controlava casamentos, dinheiro, o que as pessoas podiam ler, vestir, até o que podiam pensar. Mas isso não era o suficiente. Ele queria controle total. Foi aí que as regras ficaram ainda mais extremas. Rir, proibido brincar, pecado conversar demais, sinal de deslealdade. Até os pais foram afastados dos próprios filhos. Qualquer contato agora precisava da aprovação do profeta. Para os fiéis, era um teste de fé. Para Warren Jeffs,
Era uma forma de quebrar qualquer laço que pudesse ser mais forte do que a obediência a ele. Mas o medo dele ia além dos próprios seguidores, porque lá fora, o mundo começava a prestar atenção. Algumas mulheres conseguiram fugir e contaram tudo. O FBI começou a investigar, e Warren sabia que era só questão de tempo até baterem na porta. Mas foi um evento específico que fez ele agir rápido. O ano era 2002, Salt Lake City ia sediar as Olimpíadas de Inverno. Isso significava jornalistas, turistas, investigadores, muita gente chegando perto demais. Se ele ficasse, mais cedo ou mais tarde, a verdade sobre a FLDS ia ser exposta. Foi então que ele tomou uma decisão drástica: abandonar tudo, recomeçar em outro lugar, um lugar onde ninguém pudesse alcançá-lo. Ele escolheu o Texas. No meio do deserto, ele construiu um novo refúgio, um complexo fechado chamado Zion. Só os seguidores mais fiéis podiam entrar. Ali, ele continuaria governando sem interferências, sem o risco de perder o trono. Pelo menos, era isso que ele pensava. Porque enquanto Warren Jeffs acreditava estar inalcançável, suas ações estavam chamando mais atenção do que nunca. E logo, a perseguição começaria. Por anos, Warren Jeffs acreditou que ninguém jamais conseguiria derrubá-lo, mas quando as primeiras denúncias começaram a surgir, ele percebeu que seu império estava prestes a desmoronar. As mulheres que fugiram da FLDS não apenas escaparam, elas contaram tudo. Falaram sobre os casamentos forçados, os abusos, a maneira como ele manipulava e aterrorizava seus seguidores, e essas histórias chegaram até as autoridades. Em 2005, um mandado de prisão foi emitido contra ele, mas quando a polícia foi atrás, Warren já não estava mais lá. Ele simplesmente desapareceu. Foi quando os Estados Unidos declararam caça ao profeta. Warren Jeffs entrou para a lista dos criminosos mais procurados pelo FBI, ao lado de terroristas e assassinos perigosos. Fotos dele foram espalhadas pelo país inteiro, mas ele não estava escondido em uma cabana no meio do nada. Ele estava vivendo como um rei. Enquanto seus seguidores acreditavam que ele estava em reclusão sagrada, Warren gastava fortunas em hotéis luxuosos, dirigia carros esportivos, viajava de um estado para outro tentando se esconder, mas ele cometeu um erro. No dia 28 de agosto de 2006, uma viatura da polícia parou. Um Cadillac Escalade na estrada em Nevada. O carro tinha vidros escuros e placas suspeitas. Quando os policiais abriram a porta, lá estava ele, Warren Jeffs, o homem que se dizia escolhido por Deus, escondido como um criminoso comum. Dentro do carro, encontraram telefones descartáveis, disfarces, laptops criptografados e um monte de dinheiro vivo. O profeta que dizia viver apenas pela fé estava pronto para fugir de novo, mas dessa vez ele não conseguiu. Após anos de abuso, manipulação e terror, Warren Jeffs finalmente estava preso. O que ninguém imaginava era que mesmo atrás das grades, ele ainda encontraria uma maneira de continuar no controle. Warren Jeffs estava preso, mas isso não significava que ele tinha perdido o controle. Seus seguidores ainda acreditavam nele, diziam que ele era inocente, que tudo não passava de uma perseguição contra a fé deles. E Warren, mesmo atrás das grades, continuava no comando. Ele mandava cartas, ditava regras, escolhia casamentos, separava famílias, dizia quem estava salvo e quem estava condenado. Mandou seus seguidores passarem fome e se castigarem fisicamente para provarem sua lealdade. E eles obedeciam sem hesitar, porque acreditavam que Warren Jeffs não estava preso, mas sim sendo testado por Deus. Mas do lado de fora, a verdade finalmente veio à tona. O FBI invadiu Zion e encontrou um cofre secreto. Lá dentro, descobriram as provas mais sombrias da era Warren Jeffs, gravações detalhando abusos diários, descrevendo casamentos forçados. Isso não era religião, era crime. Foi o fim da linha. Em 2011, Warren Jeffs foi condenado a 120 anos de prisão, mas mesmo agora, ele ainda não perdeu tudo. A FLDS continua existindo. Muitos seguidores ainda esperam pelo dia em que ele será libertado. E mesmo trancado, Warren Jeffs ainda encontra um jeito de se comunicar com eles. Ele perdeu a liberdade. Mas o mais assustador, ele ainda não perdeu tudo. A FLDS não desapareceu. Muitos ainda esperam o dia em que ele será libertado. E mesmo trancado, Warren Jeffs ainda encontra um jeito de se comunicar com eles. Ele perdeu a liberdade, mas sua sombra ainda assombra aqueles que nunca conseguiram escapar.